Vamos abrir em Apocalipse. Poder ficar sentado. Capítulo de número 2. E o versículo de número 12. Carta do Apocalipse. Capítulo de número 12. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Tem muita gente que quer pregar, que quer ministrar, mas não quer aprender. Não é verdade? Não vem para os cultos de doutrina, de ensinamento. Quer fazer barulho na igreja, mas não sabe o que significa o barulho. Porque tem barulho na igreja que não é um barulho legítimo, né? Quando acontece um barulho legítimo, é acompanhado e adoçado da palavra. Porque se não tiver palavra, não adianta. Então é preciso se especializar. É preciso conhecer a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra de Deus, nós venceremos. Amém. Nós resistiremos o mal. Nós neutralizaremos as obras contrárias das trevas e as obras das seitas que existem por aí, arrebatando milhares e milhares de pessoas sem conhecimento. Sem conhecimento nenhum. O importante é ter conhecimento da palavra, ter conhecimento de Cristo, saber o que nós estamos falando. Apocalipse capítulo 2 e o verso 12 fala sobre a terceira carta à igreja de Pérgamo. Glória seja dada ao nome de Jesus. A igreja de Pérgamo. Todos nós sabemos que João foi arrebatado na ilha de Patmos. João estava aprisionado, preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Nesta época aqui era difícil ser crente, né? Será que hoje nós somos crentes de verdade? Será que nós estamos firmes na palavra de verdade? Nesta época que era complicado, mas tinha um grupo de pessoas, sempre haverá, um grupo de pessoas que glorificará o nome de Cristo, sempre haverá. Sempre haverá. E é um grupo menor. Você pode ter certeza. Sempre será um grupo menor. Mas sempre haverá um grupo que não vai curvar-se diante da obra do diabo. Vai estar firme. Amém. Pérgamo era uma poderosa cidade nesta época da Ásia Menor. A história diz que Pérgamo ela foi fundada sobre duas montanhas, sobre dois montes. Era uma cidade muito bem localizada e era a cidade mais importante da Ásia Menor. Era a cidade mais forte, mais poderosa do que Éfeso, do que Esmirna, do que Tiatira, do que Sardes, do que Filadélfia e do que Laodiceia. Era a cidade mais forte. E Pérgamo significa fortaleza. O local significa fortaleza, uma cidadela, uma cidade fortificada. Louvado seja Deus. E era considerada na sua época a capital do Império Romano na Ásia Menor. Apenas acima de Pérgamo estava Roma, a capital do Império, e na Ásia, onde o Império Romano dominava tudo, era considerada a capital do Império Romano na Ásia. Então, ela sobrepujava tanto Esmirna como a Éfeso e as outras demais cidades que existiam nesta época. Louvado seja Deus. E louvado seja Deus, e ali existia um grupo de cristãos, um grupo de crente, como existe nesta noite aqui, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Você é crente, irmão?
digo glória a Deus. Crente em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Existia um povo crente em Jesus Cristo na cidade de Pérgamo. E esta época era uma época muito, mas muito difícil para os cristãos, para os moradores dessa cidade, principalmente para a igreja de Pérgamo. O pastor desta igreja, o Senhor Jesus Cristo, lhe chama de fiel testemunha. Olha que coisa linda. O próprio Cristo deu testemunho, falando para João: Antipas, minha fiel testemunha, que foi assassinado em Pérgamo, foi morto por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra de Deus. Hoje nós temos liberdade de culto. Hoje você pode cultuar a Jesus Cristo aqui, o outro pode cultuar a Baal do outro lado, o outro pode cultuar Asterote do outro lado, o outro pode adorar a Quemos, o outro pode adorar a quem ele quiser. Que o nosso Estado é um Estado que é laico, ou seja, ele não se intromete em questões religiosas. Mas chegará uma hora, pode chegar um momento, que isso será confiscado. E aqui em Pérgamo, o próprio texto fala que havia-se uma confusão religiosa no meio dessa cidade. Ali é complicado, porque ali havia várias misturas, vários cultos politeístas. O que é culto politeísta? É culto a vários deuses. Ou seja, o crente, o cristão, ele não é politeísta. O cristão é monoteísta. Ou seja, o que é monoteísta? É aquele que adora apenas um Deus. É você, adora o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por você na cruz do Calvário, e te ama, tem prazer na tua vida e na tua alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Esta cidade, além de ser uma cidade eclética no sentido religioso, também era um centro cultural. Era um centro cultural. Ali existia uma biblioteca com mais de 200 mil, é isso mesmo, pergaminhos, livros, escritos. Louvado seja Deus. Na época, a maior biblioteca do mundo ficava em Alexandria, no Egito, onde essa cidade de Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande. E ali ele deram o nome de Alexandria, e Alexandria era a cidade mais importante no sentido cultural. E houve-se uma rivalidade entre Pérgamo e Alexandria, porque Alexandria, lá no Egito, eles que faziam os papiros, né? Escreviam-se sobre os papiros, e eles não queriam fornecer papiros para Pérgamo. E o que aconteceu na época? Houve-se uma divisão, porque eles não queriam perder o status cultural de seu centro, o centro cultural da época. E ali eles inventaram, ou seja, o pessoal de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, aquele que comandava a cidade de Pérgamo, fizeram o pergaminho. O pergaminho foi tirado dos couros dos animais. O papiro era tirado de uma planta aquática, passava o seu processo e virava uma espécie de papel, e ali eles escreviam. E o pergaminho, da mesma sorte, foi tirado dos couros dos animais e foi passado e colocado naquele líquido onde ele esticou, e ali escreveu seus papiros, ou os pergaminhos, melhor dizendo. Por isso é uma homenagem à cidade de Pérgamo. Daí saiu os pergaminhos, saiu da cidade de Pérgamo. Então Pérgamo foi o inventor do pergaminho. Eu só estou falando isso para você entender o quanto que essa cidade era importante, o quanto que era importante este lugar. Louvado seja Deus. E vamos entrar aqui para a passagem bíblica para você entender o que eu estou falando. Infelizmente tem um monte de burro pregando que não entende de nada, né?
pregando não, inventando lorota, falando bobagem, e a criançada que não estuda, que não tem conhecimento, vai caindo de ladeira abaixo e engolindo todo tipo de comida que não tem sustentação. Mas aqui não, aqui nós temos uma palavra de sustentação, uma palavra bíblica. Aqui não é trovão de gritar, aqui é a palavra de Cristo que fala ao seu coração. Aleluia! Quem troveja aqui é o Espírito Santo, através da sua palavra. Oh, aleluia! O Espírito de Deus está nessa noite aqui, irmãos. A palavra de Deus é conosco. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é transformação de caráter, de comportamento. O Evangelho não é barulho não, meu filho. O Evangelho é conhecimento, é mudança de vida, de estrutura, de bases psicológicas, espirituais e cultural também. Que todo crente, por mais analfabeto que ele é culto, ele é entendido. Aleluia. Ele conhece. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 12 diz assim: o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aqui está dizendo que aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Pérgamo era a capital da Ásia Menor do Império Romano, era a cidade mais importante. Ou seja, Pérgamo confiava no imperador. A palavra do imperador valia muito para Pérgamo. A palavra dele era absoluta. Quem contrariasse a palavra do imperador, a espada romana passava, era executado, era morto. Antipas foi morto pela espada romana. Aqui Jesus Cristo está citando que aquele que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus está dizendo assim: olha, fala para a igreja de Pérgamo que o controle está nas minhas mãos, louvado seja Deus, que a última palavra é minha. Quando se refere à espada aguda de 2 fios, ou seja, que ela corta para uma direção e corta para outra direção. Quando a palavra de Deus fala, haverá julgamento para o mundo ímpio. Jesus está dizendo: eu tenho a espada de 2 gumes. Eles creem na espada romana, mas quem fala com vocês é aquele que tem a espada que corta de um lado e corta de outro. O controle está nas minhas mãos. Aleluia. As pessoas perguntam assim comigo: eu posso estar em qualquer situação, eu posso ter dinheiro, não posso ter dinheiro, eu posso comer, eu posso não comer, não estou nem aí. Vocês pensam que eu vou ficar chorando? Eu não me rebaixo mesmo. Se alguém me perguntar como você está, eu falo: eu estou bem, em nome de Jesus. Sempre bem, não é? Porque com Cristo a gente tem que estar bem mesmo. Poxa. Olha a situação desse povo, oprimido, massacrado. Eles estavam retendo a fé. Por que eu estou num país que tem liberdade para eu cultuar? Às vezes tem um arroz, às vezes tem um feijão, tem uma água para tomar banho, tem uma cama para dormir. Então não está bem? Lógico que está bem, irmão. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Porque quando vier a prova, quando vier a tentação, quando vier o adversário, quando vier Satanás, ele vai cair por terra, porque quem está na tua vida é quem tem a espada de 2 gumes. A espada de Deus, ela corta. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que merece a honra, que merece a glória, que merece o louvor para todo sempre. Somente Ele é Deus, Ele conhece a sua estrutura, Ele está no comando dessa batalha, meu filho. É Ele que dá a última palavra. Aleluia! O escritor de Hebreus, no capítulo 4 e no verso 12, ele escreve assim: porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva na tua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, aleluia, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios, aleluia, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração.
coração. Agora olha para mim, aleluia, não há criatura encoberta diante dele. Olha, vocês estão passando por esta prova, mas eu estou vendo César te oprimindo. Não existe nada encoberto diante de mim. Antes todas as coisas estão mais patentes aos olhos daquele a qual temos que tratar. Nós vamos ter que tratar. O cara que faz o mal, ele vai tratar com Deus. Aquele que faz o bem, também vai ter que tratar com Deus. Não tem para onde escapar, meu filho. Eu estou no controle daqui, dessa situação. Aleluia. Não é no muito que eu estou onde aqueles que se inclinam em espírito e verdade. E agora? Você está adorando de verdade? Você está passando pela prova da glória de Deus? Aleluia. Eu sei as tuas obras. Versículo 13. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que você está passando. Eu sei o teu sofrimento. Eu sei o gemido de tua alma. Eu sei que nas altas madrugadas tu não consegues dormir. Eu sei que o desespero bate e o teu coração lhe bate descompensado. E o desespero invade a tua alma. Mas o Senhor está dizendo assim: eu sei as tuas obras. E onde habitas? Aqui o Senhor está falando para a igreja de Perto. Eu conheço as vossas obras. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Em Pérgamo havia o trono de Satanás. Aqui, quando se fala do trono de Satanás, onde eu falei que Pérgamo era uma região de um centro cultural da época, também era um centro religioso, de religião. Ali existia 3 templos na cidade de Pérgamo. Existia 3 templos politeístas, 3 templos pagãos de outros deuses. Existia um templo edificado a Zeus. Existia um templo edificado a Esculápio. Esculápio era o deus da cura, é o deus serpente, aquele a qual as pessoas procuravam e lhe curavam. Segundo o Esculápio, era o deus serpente. E também ali havia-se um templo edificado para adoração ao imperador romano. Ou seja, ali havia o trono de Satanás. E os irmãos estavam passando um sufoco, uma perseguição, porque os crentes desta cidade, a maioria dos crentes da igreja, não queria curvar-se diante do imperador, não queria prestar culto ao imperador, porque quem é crente de verdade só se curva diante do seu Deus. Nós nos curvamos diante de... Eu já me curvei muito, viu? Me curvei a Astarote muitas vezes, né? Me curvei muitas vezes diante de estátua, várias vezes. Mas quando eu conheci Jesus, e quando as escamas caíram nos meus olhos, eu destruí essas estátuas e glorifico somente um Deus que me salvou e que me limpou e que me deu o direito da vida eterna. Minha filha, pega a minha morinha aqui agora, por favor. Louvado seja o nome de Cristo. Então ali em Pérgamo existia o trono de Satanás. Louvado seja, não precisa falar, mas fica uma bolinha aí, é só para limpar o pó da garganta aqui. Entrou um mosquito aqui na minha boca. Não engoliu o bicho, tia. Mas um dia desse eu vou. Entrei, eu joguei o bicho para dentro e meti água. Louvado seja. Aleluia. Então, para você ver aí o que existia em pé, o trono de Satanás. Ou seja, um sistema religioso, o sistema que controlava Pérgamo e toda a Ásia Menor e quase toda a Europa, porque o Império Romano ele dominava praticamente toda a Europa e toda a Ásia e um pedaço da África. E ali o sistema
de culto, de religião, o sistema político de adoração ao imperador. E ali a Bíblia fala claramente que tinha o trono de Satanás. Aqui na parte B do versículo diz assim: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Diante dessas situações adversas, olha o elogio que o Senhor Deus dá para a igreja de Pérgamo. O Senhor Jesus elogiou a igreja. Olha, João, fala para eles que eu sei que eles habitam onde há o trono de Satanás, louvado seja Deus, mas eles são fiéis, eles retêm o meu nome e não negaste a minha fé. Esse povo era crente, irmão, de verdade. Esses crentes mentirosos de hoje não, que qualquer coisinha eles murmuram, eles trocam a Deus por 30 moedas de prata. Com essa conversa para lá, rapaz. Seja homem de verdade, seja adorador de verdade. Para de ficar murmurando, para de ficar com conversinha que não tem nenhum fundamento. Aleluia, entra pela palavra, se humilha, peça perdão, ora, clame, que o Senhor vai te ouvir. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sei as tuas obras onde habita, eu sei que é difícil, e onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Aleluia. Ainda nos dias de Antipas, louvado seja Deus, olha o que o texto diz, mas nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre nós, onde Satanás habita. Antipas foi morto em Pérgamo. E o que está escrito? Onde Satanás habita. Ou seja, Satanás dominava o sistema político e religioso de Pérgamo. E quem era Antipas? A fiel testemunha era pastor, era bispo, pastor, né? Agora o pastor não pode sofrer, o pastor só tem que andar de carrão, ô bonitão. Agora em palácio de mármore, tu está por fora, se arrependa, te humilha, filho de Satanás, te humilha. Aleluia, louvado seja. Antipas morreu por causa do Evangelho de Cristo. Irmão, se hoje aqui no Brasil baixou um decreto, se os esquerdistas que aí comandam o país conseguir a maioria no Congresso e no Senado, conseguir mudar a Constituição, você imaginou se eles conseguirem mudar, confiscar o direito de pregar? Já estão querendo dizer o que a gente tem que pregar, não estão querendo dizer? Tem coisas que não pode dizer, que a Bíblia ela é homofóbica, a Bíblia ela é violenta, a Bíblia ela é atrasada, antiquada. Não é não, meu filho. A Bíblia ela é atual, louvado seja Deus. A Bíblia é atual, a Bíblia está denunciando o crente que não denuncia, o crente que não abandona, o crente que não prega, ele está por fora. É verdade, meu Deus. Aleluia. A minha fiel testemunha Antipas, que foi morto no meio de vós, onde Satanás habita. Segundo a tradição, lá em Pérgamo eles fizeram um bezerro de bronze. Olha aqui o missionário, fizeram um bezerro de bronze. Arão construiu um bezerro no deserto para Israel fazer carnaval no deserto e imoralidade. Fizeram carnaval e imoralidade no deserto. Ali em Pérgamo eles fizeram um bezerro, esse bezerro de bronze, e colocaram Antipas no ventre do bezerro. Assassinaram Antipas dentro do bezerro de bronze. Agora preste atenção, antes de assassinar Antipas, foi lhe dada uma chance para que ele negasse a fé dele, para que ele negasse a tradição que ele pregava, o Deus que ele servia, mas ele negou veementemente. Ele negou adorar o imperador. Ele negou adorar o imperador. E ele foi lançado no ventre do boi de bronze. E ali atearam fogo sobre aquele boi de bronze.
aquele boi foi esquentando, o bronze foi esquentando, melhor dizendo, e ali ele foi incandescente, foi acendendo, e Antipas morreu ali, queimado, cozinhado, assado, dentro do ventre do boi de bronze. Se você é crente, irmão, meu Deus, você serve a Deus de verdade? glória a Deus. Eu já conheci muitas pessoas que já desceram a sepultura. Eu estou falando isso que não é para atemorizar, não, eu estou nem aí, é a palavra que fala. Eu conheci vários casos. Eu me aventurei a querer fazer faculdade de Direito, e me aventurei a querer fazer, e Deus não estava no negócio. Eu fui lá aventurar um tempinho, e lá tinha um rapaz, um peito de um rapaz, acho que foi uma banca do menino, criado na igreja. E esse rapaz, ele zombava tanto da palavra de Deus, imitava, mas quando ele não imitava as pessoas, assim, tipo a irmã imita lá, o pastor lá, para brincar, né? Não é nada de escárnio, mas ele escarnecia mesmo da palavra, escarnecia do Evangelho de Cristo. E ele escarnecia, e era um rapaz muito inteligente, muito perspicaz, tinha um futuro brilhante pela frente. Só que ele zombava muito da palavra de Deus. Deus deu tempo para ele se arrepender. Morreu com 19 anos de idade, viu, para você ter uma ideia. Morreu com 19 anos de idade, mas teve tempo de se arrepender, e o miserável não se arrependeu. O miserável bateu lá para o Espírito Santo na serra, lá e bateu. Quando trouxeram ele, só trouxeram ele de um saco, porque estava tudo decepado. Deus dá tempo para que o homem se arrependa. Não brinque com o Evangelho, não brinque com as coisas de Deus, não some. Aleluia. Antipas morreu no ventre daquele boi. Só que tem um detalhe: Antipas vai voltar ressurreto e glorioso para o reino do céu. Vai receber a sua recompensa. Terá lugar de destaque no reino de Deus. Aleluia. Antipas foi assassinado. Aleluia. Aqui no versículo 14 diz assim: mas poucas coisas, poucas coisas tenho contra ti. Existia alguma coisa, missionária eu, que precisava ser reparada dentro da igreja de Pérgamo. Eu tenho poucas coisas contra ti. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ou seja, eles viram que a perseguição não estava dando certo, porque quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais ele cresce. Já percebeu? Você já percebeu? Quanto mais Satanás te atenta, quanto mais o Satanás levanta outro, mais Deus te levanta e te dá dom para glorificar o nome dele. Ele viu que não tinha jeito. O que eles fizeram? Eles se infiltraram no meio da igreja. Se infiltraram. Tem um monte de pessoas infiltradas no nosso meio, que não é do nosso meio, que prega doutrinas mentirosas. É só você abrir o olho e ver o que está acontecendo por aí. Esta palavra é atual. O que ele diz: eu tenho contra ti poucas coisas. Louvado seja Deus, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aleluia, que foi contratado por Balaque para lançar tropeço diante de Israel, para que eles comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Quem foi Balaque? Foi o profeta midianita, de Midian, do outro lado do rio Eufrates. A Bíblia fala que Balaque contratou Balaão para profetizar contra Israel. Louvado seja Deus! Para destruir Israel. Israel saiu do Egito, foi destruindo tudo que passava pela frente. O Deus de Israel foi destruindo todos os seus inimigos ao fio da espada. Aleluia! Israel ia desapossando todas as cidades e ia tomando posse daquilo que o Senhor falou. Tome posse daquilo que Deus tem falado para a tua vida, para a tua família.
e contrataram Balaão para profetizar contra Israel. E lá vai ele para profetizar contra Israel. Mas preste uma coisa, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer: não adianta levantar os feiticeiros contra a tua vida, não adianta levantar os fofoqueiros contra a tua vida, não adianta levantar esses povozinhos pequenininhos, baixinhos, que não tem nível e calibre espiritual para profetizar contra a tua vida, porque quando eles abrem a boca para te amaldiçoar, quando eles vão lançar a palavra, Deus muda a palavra e te abençoa em nome de Jesus, porque foi assim que aconteceu. Balaão, quando ia amaldiçoar Deus, o Espírito de Deus entrava nele e ele falava a favor de Israel. Ela falou: então não adianta, se eu abrir a boca, o próprio Deus vai abrir e vai me dar a palavra a favor desse povo. Não adianta, contra esse povo ninguém pode mexer com eles. Mas eu vou dar um conselho para você: coloque no meio deste povo as mulheres, as moças belas, no meio de Israel. Coloque os jovens do teu povo, do formoso, que eles se misturem ali, um tome um casamento com o outro, e vira aquela mistura danada, né? E aí eles caem no pecado, ou seja, eles começam a ter os costumes que vocês têm e começam a fazer coisas que vocês fazem, e aí o Deus deles se afasta deles. Por isso que nós não temos que nos misturar, não temos. Se você quer um casamento feliz para a sua vida, arrume uma mulher e arrume um homem de Deus, que tem a mesma fé, o mesmo Deus. Não mistura não, meu filho, não mistura não, senão você vai quebrar a cara, vai se desviar, Deus vai se afastar de você. Então Balaque, ele falou: ensina esse povo a se prostituir, ensina esse povo a ser feiticeiro. Aí sim, aí eles vão fazer todas essas obras, aí o Deus deles, que é santo, vai sair do meio deles. Então Balaão foi um miserável, foi um pregador mentiroso, um profeta mentiroso. Não tem um monte de profeta mentiroso aí? Profeta de Baal, fica falando que as coisas vão acontecer na sua vida e você pode viver do jeito que você quiser. Não, meu filho, tem que se arrepender e voltar a praticar as obras de Deus. Nós não misturamos com o mundo, porque se a gente misturar, a igreja cai da graça, cai da fé. Louvado seja Deus. Então o povo começou a infiltrar no meio da igreja, e alguns deles começaram a fazer essas práticas e essas obras. Aí o Senhor continuou falando: assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A igreja de Éfeso, vocês lembram quando eu falei que a igreja de Éfeso aborrecia a obra dos nicolaítas, né? A igreja de Éfeso não gostava dessa doutrina. Alguns dizem, mas não tem base bíblica ou referência sobre esta obra dos nicolaítas, quem foi o fundador dessa seita, desse desvio, dessa prostituição do cristianismo, né? Que é um cristianismo prostituído, é um cristianismo misturado. Aleluia! Nós não temos que ter mistura. O cristianismo é apenas a adoração a Deus através de Cristo, e o homem tem que se arrepender e mudar suas atitudes e andar em novidade de vida. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer que você faça. Adore o Senhor, porque se baixar a perseguição, você vai estar com Cristo. Você vai aguentar. Aguenta Deus, não aguenta não. Ele não aguenta nada. É que muitas vezes essas pessoas não se converteram. Essas pessoas não experimentaram a boa palavra de Deus de verdade. Aleluia. Para quem veio de uma imundície de vida como a minha, da onde que eu vim, hoje eu valorizo o que Deus fez na minha vida. Eu valorizo. Eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei quem eu era, louvado seja Deus. Eu sei os livramentos que Ele me deu. Eu já sei o que eu já passei nessa vida. Mas de Cristo eu não abro mão. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a nossa vida está nas mãos dEle, para sempre, em nome de Jesus. Ainda havia uma promessa, né? Ainda tem uma promessa para o homem: arrependa-te. Esta é a mensagem central do Evangelho. Não existe outra mensagem. Você vai vir aqui e vamos fazer a campanha das portas abertas. Você vai trazer um envelope R$1.000, né? É assim? E Deus vai
vai para lá, vagabundo, aleluia. Olha, nós vamos fazer a campanha como é que é? Do corredor. Você vai passar no corredor do sal. A mensagem central do Evangelho é: arrependa. Arrependa-se. No dia de Pentecostes, vocês sabem muito bem que vocês conhecem a Bíblia, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro pregou o sermão e ali 3.000 almas se converteram naquele dia. E eles perguntaram: então, varão, o que é necessário que nós façamos? Pedro falou: cada um de vós arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados no nome de Jesus para